meio ao caos e à destruição da Segunda Guerra Mundial, houve uma história que poucos ousam lembrar. Um relato que se perdeu entre as páginas mais sombrias da história. Na Ilha Henry, longe dos holofotes das grandes batalhas, um grupo de soldados japoneses enfrentou um terror inimaginável. Um inimigo que não estava armado com rifles ou bombas, mas com dentes afiados e um apetite insaciável. O que começou como uma retirada estratégica através de um manguezal traiçoeiro, logo se transformou em um pesadelo vivo. Esses homens, ao tentarem fugir de um inimigo humano, encontraram-se presos em um labirinto de água e lama, onde cada passo os levava mais perto de criaturas que os veriam como seu único alvo. Na escuridão da noite, enquanto o pântano sussurrava segredos mortais, esses soldados começaram a perceber que não estavam sozinhos. Dezenas de olhos brilhantes emergiam das águas e predadores vorazes ceifariam centenas de vidas. E assim, a tentativa de fuga acabou se transformando em uma armadilha mortal. Existem alguns fatos históricos que foram verdadeiros pesadelos e talvez por isso eles estejam esquecidos em algum lugar do passado. Mas hoje vamos relembrar o que aconteceu na ilha de Henry durante a Segunda Guerra Mundial, onde homens foram devorados não por soldados inimigos, mas pela própria natureza. Deixe seu like e vamos nessa! Enquanto a Segunda Guerra Mundial devastava a Europa e o Pacífico, o Sudoeste Asiático se tornava um campo de batalha estratégico e brutal. Em meio a essa tempestade global, a Birmânia, hoje conhecida como Myanmar, se transformou em um ponto de disputa feroz entre as forças aliadas e o Império Japonês. As selvas densas e os terrenos inóspitos da região foram palco de confrontos, onde o inimigo não era apenas o exército oposto, mas também os animais. Na luta pelo controle da Birmânia, uma pequena ilha surgiu como um local estratégico de extrema importância, a Ilha Henry. Situada na Baía de Bengala, Henry era uma peça-chave para ambos os lados na guerra. Seu posicionamento geográfico a tornava um ponto de vantagem para o controle das rotas marítimas e uma base essencial para operações militares na região. O Império Japonês, ciente de sua importância, a transformou em uma fortaleza, uma última linha de defesa contra as forças britânicas. Mas os britânicos, sabendo que controlar Henry poderia virar a maré do jogo a seu favor no Sudoeste Asiático, planejaram um ataque ousado para tomar a ilha e desmantelar as defesas japonesas. E assim, em janeiro de 1945, começou o que seria conhecido como a Batalha da Ilha Henry. As forças britânicas, apoiadas por navios de guerra e aviões, lançaram um ataque devastador. As tropas britânicas avançaram com precisão, levando os japoneses à submissão e cárcere na própria ilha. Cerca de 1.000 homens japoneses estavam presos nos locais que eles mesmos construíram. Com o passar dos dias, os britânicos deram duas opções para os japoneses: permanecerem presos e esperarem o fim das batalhas e um possível resgate, ou tentarem sair da ilha pelo lado do manguezal, advertindo os inimigos japoneses que o manguezal era tomado por dezenas, se não centenas de crocodilos. Os japoneses, com um fio de esperança no coração, partiram para o interior da ilha, acreditando que poderiam conseguir sobreviver na selva até serem resgatados. Porém,
Esses homens, já exaustos pela batalha, estavam prestes a descobrir que a guerra que enfrentariam nas profundezas da Ilha Hurry seria muito diferente de qualquer outra que já haviam conhecido e, na verdade, muito pior. O inimigo que os aguardava nas sombras dos manguezais era distinto de tudo, um predador implacável e silencioso que transformaria sua fuga em um verdadeiro pesadelo. À medida que avançavam mais fundo no manguezal, o ambiente se tornava cada vez mais hostil. O calor era sufocante e o terreno instável sugava as botas dos soldados, tornando cada movimento um esforço monumental. Logo, os soldados começaram a perceber que não estavam sozinhos naquele inferno verde. Movimentos sutis na água, ondulações inexplicáveis e o som ocasional de algo se movendo sob a superfície os deixaram em alerta. E então, a verdade começou a se revelar. Ao entardecer, olhos brilhantes emergiram da escuridão. Crocodilos de água salgada. Dezena deles. Predadores antigos que dominaram esses manguezais por milênios estavam à espreita. Esses monstros que podiam crescer até 6 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada eram os verdadeiros senhores daquele território, com mandíbulas capazes de exercer uma pressão de 1.600 quilos. Esses répteis não eram apenas perigosos. Eles eram máquinas projetadas para morder e abater suas presas. O primeiro ataque aconteceu rápido demais para que alguém pudesse reagir. Um soldado, tentando encontrar um caminho seguro através das águas rasas, foi subitamente agarrado e arrastado para as profundezas por uma força invisível. O grito desesperado do homem foi cortado bruscamente, deixando seus companheiros em estado de choque. Ninguém sabia o que havia acontecido, mas a sensação de pavor se espalhou como fogo entre palha seca. Antes que pudessem se recompor, o segundo ataque aconteceu. Desta vez, os homens puderam ver a monstruosidade que os perseguia. Um crocodilo gigantesco, quase impossível de combater, emergiu das águas e atacou novamente. O terror tomou conta do grupo. Eles estavam sendo caçados por algo que conhecia o terreno muito melhor do que eles. Os soldados desesperados subiam nas árvores, porém, elas não eram altas e não impediriam mais ataques. Antes de sair da presença dos britânicos, alguns dos soldados conseguiram pegar armas de fogo e facas de forma escondida. Com o terror que começou a acontecer, eles esvaziaram suas munições atirando na água, mas isso não afastou os predadores. A noção de que estavam em território inimigo assumiu um novo significado, onde o inimigo não era um humano segurando um rifle, mas uma força da natureza. Com o anoitecer e a maré subindo ainda mais, e as árvores que antes já não eram altas, agora estavam com acesso livre para os crocodilos. A munição já tinha acabado e os ataques se intensificaram ainda mais. A noite se tornava um campo minado de horrores invisíveis. Com a escuridão, os crocodilos, predadores noturnos por excelência, tornavam-se ainda mais audaciosos. Os soldados aterrorizados não podiam fazer nada. Poucos deles conseguiram se defender ou se livrar de um ataque de crocodilo. Bruce Stanley Wright compunha as Forças Armadas Britânicas e naquela noite faria a ronda. Ele descreve em seu diário que, juntamente com seus companheiros, notaram que algumas armas tinham sumido e ligaram o fato aos prisioneiros isolados no manguezal. Como era pouca coisa, ignoraram, até o momento que começaram a escutar os tiros e depois os gritos. Os tiros cessaram rapidamente, porém os gritos duraram a noite inteira.
Com o medo de um ataque surpresa, os soldados britânicos organizaram uma ida até o manguezal ao amanhecer, fortemente armados e preparados para uma batalha. Porém, para sua surpresa, o que eles encontraram foram homens feridos e traumatizados. Ao adentrarem os manguezais, encontraram um cenário de horror. Corpos mutilados flutuando na água e presos às árvores. Os sobreviventes estavam em choque, a maioria em estado mental deplorável. Destruídos psicologicamente, os soldados japoneses que antes haviam recusado a rendição e permanecerem presos, agora imploravam para retornar ao seu cárcere. Os britânicos, que esperavam encontrar um inimigo humano ainda disposto a lutar, depararam-se com homens quebrados psicologicamente, cujos maiores desafios não tinham sido a guerra, mas a própria natureza. De 1.000 soldados japoneses que entraram nos manguezais de Henry, apenas 520 sobreviveram. Os crocodilos fizeram 480 vítimas em apenas uma única noite. Dos 520 sobreviventes, cerca de 40 deles perderam suas vidas nos primeiros dias após retornarem para a prisão, vítimas da desidratação e das doenças tropicais, enquanto outros 60 sucumbiram a picadas de cobras e mosquitos que infestavam a área. Os que restaram foram resgatados ao final da guerra em maio daquele ano, em 1945. A Segunda Guerra Mundial foi, sem dúvida, uma das maiores tragédias da história humana. Mas em meio ao conflito, a natureza mostrou que ela também tem o poder de ser implacável, lembrando-nos que o mundo natural pode ser tão ou até mais aterrorizante do que qualquer confronto provocado pelo homem. Lembre-se que no mundo selvagem, o verdadeiro inimigo está oculto nas sombras da natureza, esperando o momento certo para atacar. Deixe seu like e se inscreva. É totalmente de graça e nos ajuda a chegar a 500 mil inscritos. Muito obrigado por assistir. Fui.